Seja muito bem-vindo a mais um episódio do AlusCast, o podcast da Alus. O meu nome é Pedro Vassalo. O meu é Bernardo Parolini. E aqui você conhecerá mais uma história capaz de te inspirar com uma dose de fé, para você alcançar o seu propósito de vida. E se você ainda não sabe qual é ele, Nossa missão é te ajudar com isso. como sempre dizemos aqui na Alus, viver por algo maior do que nós mesmos. Vem com a gente. É isso mesmo. Pessoal, estamos aqui hoje com o Paul. Paul Perry. Paul Perry. Paul Perry. O sotaque não é daqui não, né? Hoje a gente internacionalizou, hoje a gente tá mais chique. Cansão desses brasileiros aqui, não dá mais, essa bagunça brasileira aqui, não dá mais não. Então a gente trouxe o Paul hoje. Eu conheci o Paul em, acho que foi 2018, foi no acampamento da Resgate, né? É, o primeiro. Foi aquele primeiro acampamento lá que a gente teve uma difícil missão de apagar o fogo na montanha, não foi isso? Nossa, Literalmente? É, Literalmente. literalmente, é. A gente tava no acampamento Foi lá e botaram... Desespero, né? Com desespero. E, né, o Paul vai se apresentar, vai falar um pouquinho aqui, mas o Paul tem um propósito muito grande, né? Ele saiu lá do país dele, largou tudo, mudou aqui pro Brasil para poder servir ao nosso povo. E, né, através do ministério dele, hoje ele tem impactado a vida de muitas crianças, muitas pessoas em situação de rua. Enfim, tem muita coisa aqui para ele contar, pro pessoal na Amazônia, tem tudo que vocês imaginarem de projeto aqui hoje pra gente poder conversar. Então, vai ser um papo muito legal. O Paul é uma inspiração pra gente, com toda certeza. Aprendemos muito também com o seu zelo com o rancho, né? O rancho é um lugar maravilhoso. Obrigado. Tem o site do Gema, que acabou de sair, nós vamos divulgar isso no final também, pra vocês poderem conhecer um pouco mais do Gema e lá do rancho, né? Do Ministério e do rancho como um todo. Bom, estamos muito animados aqui com esse Tem papo. alguns vídeos também, né, no YouTube da Alus. Tem um vídeo do acampamento da Resgate que a gente fez, Legal. que mostra o rancho, que mostra o ministério, né, como todo da Resgate, que é um ministério sediado lá pelo Gema, né, pelo rancho. O povo vai explicar isso também. E em breve nós vamos trazer o Anderson aqui também para poder conversar com a gente. É, da Casa Resgate. Contar um pouquinho da Casa Resgate. Tem Ótimo. muitos outros, né? Tem o Romeu do La Malma e por aí vai. E bom, e é isso. Paul, vou passar a palavra para você falar um pouquinho quem é o Paul, em primeiro lugar. Quem sou eu? Quem é o Paul? Paul Perry. Nossa, é a coisa que... Sinceramente, é claro que eu sou crente, né? Mas uma das coisas mais interessantes que eu estou encontrando deste ano, que eu estou falando muito com as pessoas sobre a coisa religiosa, né? É que eu falei isso uma vez pra uma cara nos Estados Unidos e eu dei uma olhada de mim, parece que eu tinha caído de uma árvore, algo assim, estava doido. Eu falei, eu sou filho de Deus. E ele olhava de mim com aquele cara que eu estava falando que eu foi o filho de um deus grego, da mitologia, algo assim, né? Mas na palavra de Deus diz que quando você é crente, aceita Jesus, etc, que você é um filho de Deus. E o Espírito de Deus habita em você. E, cara, esses últimos meses, Deus está mais e mais revelando essa coisa dentro do meu coração, que Ele realmente habita em nós. É um mistério. Mas a primeira coisa que passa na minha cabeça quando eu faço essa pergunta é isso. Eu sou filho de Deus. E é um privilégio. E, cara, para alguém que conhece quem eu sou, eu gosto da aventura de fazer coisas. Eu gosto muito de ajudar os outros a alcançar a visão, a chamada na vida deles. Porque trouxe a maior alegria, a maior satisfação ajudando os outros. E através de ajudando deles, eu tenho uma satisfação que eu estou fazendo o que eu gosto de fazer. É uma coisa muito, muito louco para mim. Gosto muito desse aspecto de minha vida, conseguindo encorajar e ajudar os outros. Muito bom, muito bom. E conta um pouquinho pra turma de onde você veio, né? Você saiu dos Estados Unidos, veio aqui pro Brasil. Como que foi esse processo de adentrar dentro desse universo? Cara, é uma coisa muito interessante, que a minha história de como eu cheguei no Brasil começou literalmente quando eu estava com 13 anos de idade. É uma história 3 ou 13? 13, 13. no 13º ano de minha vida. 13 é galo, Esse hein? é os desafios do americano falando português, né? Com 13 anos de idade, eu vou fazer um resumo bem rapidinho. Eu estava nos Estados Unidos, num culto de uma tipo cruzada, e o pastor me chamava para frente, depois um monte de outras pessoas, não foi só eu, era muita gente. E ele disse que, cara, Deus colocou no meu coração de falar com você que você tem chamado de missões.
Qual é o país que Deus está colocando no seu coração? Eu falei, cara, eu tô pensando, né? Cara, eu tô com 13 anos de idade. Você pensa que eu tô pensando de missões e qual país e que é chamado de vida, cara? Eu eu tô na escola ainda, cara. Começando a vida, né? Começando a vida. Gostava de jogar futebol e pensou Brasil. Pronto, é isso. Não, foi muito engraçado, cara. Que eu falei com ele, na minha cabeça, falei, não pode dar vergonha essa cara na frente de tanta gente que tá aqui no culto, né? Eu falei com a China. Ele falou, não, tudo bem, né? E ele fez uma oração simples para mim, mas daquele dia para frente, todo mundo das igrejas da região lá, que era uma cruzada, né? Um monte de gente. Todo mundo sabe que eu seja um missionário, né? E para a China, de todo lugar, né? Que doideira. E com 18 anos de idade, tive uma família missionária visitando a nossa igreja. E o cara me perguntou na fim do tempo deles na igreja, você quer ir para a missão conosco, né? Em janeiro, que era em julho, se não me engano. Eu falei, onde vocês vão ir? Eu falei, não, nós vamos para as Filipinas, nós vamos para Hong Kong e nós vamos para a China. Eu falei, Deus está me guiando nessa direção, né? Já na primeira missão, vamos ir para a China. Eu falei, não, tudo bem. Foi lá, passava eu saí de casa com 18 anos de idade, passava meu 19º aniversário na selva das Filipinas, foi para Hong Kong, passava 7 dias no Hong Kong, e no dia que era para ir para a China, o contato não chegou, porque era para, como fala, quando você pega coisa clandestina, né, e entrar na China com Bíblia. Falando isso aqui internacionalmente no rádio. Cuidado, eles podem ouvir a gente, né? Tem, ó. Enfim, era para ir lá e o cara nunca chegou, não fez a ligação. Eu falei, cara, nós não podemos fazer isso sem eles, porque não tem contato, não sabe onde entregar, nada. Eu falei, não, tudo bem. Mas eu falei com ele, olha, quando eu estava com 13 anos de idade, eu falei com essa cara que eu ia para a China. E eu preciso ir para cumprir minha palavra. Eu falei, não, tudo bem. Eu peguei o metrô, foi lá no poste, pegava meu passaporte, carimbava, e entrou na China, almoçar lá e voltou. Eu fui para a China. Eu tenho o carimbo do meu passaporte, tudo. Eu falei, não, cumpri minha palavra com o pastor. Tudo bem. Não, vamos pular alguns anos para frente. Eu encontrei uma família lá e tem uma outra história de minha primeira esposa. Essa aqui nós podemos conversar depois. Mas enfim, minha segunda esposa, porque meu primeiro morreu, né? Essa é uma outra história. Minha segunda esposa, você não vai acreditar. Minha primeira esposa morreu. 6 meses depois, foi convidado para um congresso. Naquele congresso, foi convidado, literalmente, com a propósito de encontrar essa outra mulher, descendente chinesa. Mas isso nos Estados Unidos? Sim, nos Estados Unidos. Ela é de Singapura. Que é a Ashley, sua atual esposa. Que é a Ashley, é minha esposa agora. O mãe e pai dela são imigrantes da China. Ela nasceu em Singapura, quando Singapura era parte da Malásia. Ela nasceu em Malásia. A ilha de Singapura virou a próprio país, pegou a independência, sem querer, foi expulso de Malásia, e ela virou singapuriana. Literalmente, minha esposa é mais velha do que o país onde ela mora. Tem poucas pessoas no mundo assim, né? Não tem brasileiro que chega lá, não. Eu casei com uma chinesa. Falei, Deus, você tá doido, né? Com 13 anos de idade, eu disse que eu vou ser missionário na China, casou com uma chinesa. Tudo bem, eu estou em Singapura. Muita gente pensa que Singapura é parte da China, que não tem nada a ver. Mas, olha aqui, que Deus sabe tudo, tudo, tudo. Quando eu estava com 13 anos de idade, eu falo a China. Foi 18 anos de idade, foi para a China, ou 19, realmente. Casou com uma chinesa, de Singapura, cheia de igrejas chinesa. Quando nós voltamos para Singapura e pregar nas igrejas, quem vai pregar na igreja chinesa? A esposa chinesa, né? Mas a mandarim dela é tão ruim, ela tem vergonha de pregar nas igrejas. E ela me manda pregar nas igrejas com tradutor. Hoje em dia, né? Eu casei com minha esposa com 32 anos de idade. De hoje em diante, eu estou pregando nas igrejas em Singapura para as chinesas. Que legal. E como você pode projetar isso na sua vida com 13 anos de idade? Há 30 anos aqui na frente eu vou ficar na Singapura pregando as para as chinesas. Só Deus.
E o Brasil? Como que entrou o Brasil dentro disso? Quando. Já fugi. Longe do assunto. Como chegou no Brasil? Né? Quando eu fui naquele primeira viagem nas Filipinas. De 18 anos, 19 De anos. 18, 19 anos. Com 19 anos, encontrei uma outra família que estava naquela mesma missão. Eles eram de Califórnia. Eu fui lá para morar com ele, trabalhando na empresa dele, a família dele. E lá eu encontrei uma família que era missionários aqui no Brasil, que é o pastor Gary Haynes, que é o fundador do uma igreja, Comunidade Atos, que eu tive aqui na época, e a Editora Atos, que é uma editora grande aqui no Brasil, e também Cristo para as Nações, aqui em Belo Horizonte. Ele é o fundador. E ele me convidou, quando eu estava em Cristo para as Nações, lá em Dallas, Texas, fazendo o seminário com a família dele também. Ele me convidou para vir aqui e ajudar ele a lançar Cristo para as Nações aqui no Brasil. E essa foi a minha introdução do Brasil. Foi através dessa família, em 1991. Eu ficava aqui 6 meses e morava em Floresta e Nova Lima. Legal. Essa foi a primeira vez. Muito bom. E você tinha quantos anos? Foi 1991. Eu tava 22 anos de idade. E aí você era casado com a Ashley ainda não? Não. Foi... Eu tava aqui em 91. Encontrou a filha dela, dessa família, né? Da filha, de novo, que eu encontrei eles quando eu estava em Cristo para as Nações. E era o irmão dela que estava aqui no Brasil e ela também. E encontrei ela, Rebeca, filha dessa família. Que é João e Wanda Haynes, que são aqui ainda. Ele chegou aqui em 1976. Eu encontrei ela. Mas era só amigos. Amiga minha. E encontrei ela em 91. Eu voltei para os Estados Unidos depois dos 6 meses. Eu tive vários empregos, fiz uma missão para Costa Rica, eu fiz uma missão na Alemanha, eu fiz esses 6 meses aqui no Brasil. E eu trabalhava com plantação de igrejas nos Estados Unidos, trabalhando com jovens. E eu trabalhava muito com jovens e crianças. E de lá, o que aconteceu? Em 1998, eu tinha namorado alguns meninos, as coisas assim. Eu estava uma vez em casa, tinha minha pequena empresa. E era tipo 3 horas da tarde. E esse cara, não estou exagerando nada aqui. Tive um telefone lá de minha cama. 3 horas da tarde, eu deitou na cama. Deus, dentro de minha cabeça, nem falando ao vivo. Tão cansado que só tava, cansado, né? Deitado na cama, pensando isso. Deus, eu não quero caçar uma mulher. Eu só quero meu telefone tocar e minha esposa tá no outro lado do telefone. Trim, trim, trim. O telefone tocou. Cara, eu congelou. Eu pegava o telefone, tudo bem, quem é? É a Rebeca, eu tô aqui na Flórida. A filha dessa família me ligou. Essa foi de 91, a última vez que eu vi ela. Em 98, aquele segundo que aquele pensamento passa na minha cabeça, ele me ligou. Ela ligou. Fala, 7 anos. por que você me ligou? Eu não sei. Eu tava sentado aqui e pensava que eu preciso te ligar. Por que você tá me perguntando? Nada. O que você tá fazendo? Onde você tá? E nós começamos a conversar. Vamos encurtar a história? Casaram. Casaram. Alguns meses depois. 4 meses depois. Não, mais ou menos. Era uma correria, uma coisa doida. Eu ficava lá, gente, não acredita. Eu desliguei o telefone e falei, nossa, eu liguei a minha mãe. Não acredito. Conheci o amor da minha vida. E ela era uma boa amiga minha, de muitos anos já. Conhece ela, conversava com ela. Ela já tinha vários homens na vida dela. E às vezes ela me liga, ele tá me dando problema, ele tá falando assim. Eu dei um conselho, encorajar ela. E nunca deu certo, né? Deus tive outro plano. E essa, em 98, eu casei com ela em 14 de fevereiro. Que é o Dia das Namoradas nos Estados Unidos, né? É aquele negócio romântico, tudo, com flores, bolo de coração, com rosa, tudo. Tudo lindo, né? E, cara, era 10 semanas depois, ela tava passando mal demais. Em abril. E eu levei ela para o médico. Entrou no médico, o médico olhava dela e falava, não, o hospital tá ao lado aqui. Leva ela lá, eu vou ligar. O que tá acontecendo? Eu falei, não, ela não tá bem. Isso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Cara,
o médico só olhava na cara dela. Falei, não, essa aqui não é tratamento de médico. Essa aqui você precisa levar para o hospital. E foi lá. E, cara, dentro de 2, 3 dias descobri que ela tinha câncer no fígado, do intestino, já tinha espalhado para os órgãos dela. Ela estava com 29 anos. Eu estava com 29 anos também. Mas ela estava alguns meses mais velha do que eu. Aqui um pouquinho importa. E o que aconteceu? Fez uma cirurgia. E a cirurgia abriu o intestino para ela fazer o negócio certo. Mas o fígado dela, ele disse que, olha, o fígado dela está tão ruim que ela não vai sobreviver nem um dia de tratamento. Que faz a quimioterapia suficiente para matar esse câncer, ela vai morrer. O fígado não aguenta, ela não aguenta. Vocês precisam orar mesmo. Era um hospital católico e eles não cobraram nada. Era $50 mil, imagina. 1998 era $50 mil a cirurgia e o tratamento dela. E eles não cobraram nada. Ela teve 7 especialistas dando olhada, tentando o que nós podemos fazer. Nos disse, cara, não tem nada que pode fazer. E eles dizem que, olha, não vai cobrar. Eu tive um médico da situação inteira que cobrava um valor, que eu ficava fazendo mensalidade por alguns meses. E eu não sei qual mês, eu esqueci já, mas no 4º, 5º mês, algo assim, ele me mandou uma carta, devolveu o cheque e disse que não precisa pagar mais nada. Foi só Deus, né? Cuidando dos missionários, né? Mas o que aconteceu? Tem coisa que só milionário e missionário vive, não é mesmo? É, cara, é incrível que Deus fez nas nossas vidas. Um dia, eu estava trabalhando aqui de minha pequena empresa, pintando casa, lavando casas externamente, né? Tratando aqueles casas de madeira que eles têm nos Estados Unidos, decks, cercas, coisas assim. E foi muito bom, estava fazendo bem. Eu tinha essa empresa de 5 anos, estava melhorando, dando certinho para mim. E eu cheguei de trabalhar um dia em casa, que eram uns dias depois da cirurgia que ela voltou. E o mãe e pai estavam lá cuidando dela em casa, tudo. E ela disse que não, eu já comprei minha passagem para voltar para o Brasil. Eu fiquei, o quê? Nós estamos aqui. Como assim? Como assim? Você comprou uma passagem e volta para o Brasil? Mas tem uma história atrás disso. Era muito interessante. Um ano antes eu casei com ela, ela foi para um congresso. E o palestrante fez uma pergunta. Quantos de vocês já tinha alguém te perguntou essa pergunta? Desculpa, português um pouco chato. Se você iria? Se você fosse morrer amanhã, o que você vai fazer com o resto de vida? Eu falei, cara, sinceramente, essa é uma pergunta bobagem. Que ninguém sabe, porque quando a hora chega, você não vai ter nenhuma ideia. Amanhã, cara, é muito rápido, né? Ele fala, mas eu vou fazer uma pergunta sincera para você pensar e planejar para a sua vida. O que você fazer se alguém falava com você um dia, você vai morrer em 6 meses, o que você vai fazer com o resto da sua vida? E ela estava sentada lá naquele congresso e deu a resposta, porque era para falar com seu vizinho, né? Uma pessoa sentada lá de você. Que é a sua resposta? Ela virou e falava, se eu tenho 6 meses de viver, eu vou abandonar tudo, eu vou voltar para o Brasil e eu vou pregar evangelho e no Brasil até eu morre. E ela falou, lembrava isso e falava comigo, lembra que a volta que eu fiz com Deus? Eu falei, não lembro. Vai lá, dá-me 30 dias, isso é importante. Anota isso aqui, 30 dias. 30 dias eu tô lá no Brasil com você. Porque eu precisava fechar meu negócio, vende todos os meus bens e tudo, arruma a mala e vai para o Brasil. Então ela veio antes para o Brasil. Ela vem e 30 dias depois eu comprei minha passagem e foi lá. Isso era quando? Que data? Isso foi em agosto, se não me engano, foi em agosto de 1998. Beleza. Eu tinha 4 meses de vida. Tá velho, hein? Não precisa falar disso. Eu tenho 55 para vocês que estão com dúvidas lá. E o que aconteceu? Ela foi para o Brasil. Eu chegava 30 dias depois. E estava morando em Floresta. E era só todo mês piorando. Tratamentos, aquelas coisas naturais, as coisas assim. Leva para o hospital, dá remédio de dor e passava e todos esses negócios. E chegando ao fim da vida, o médico principal dela era um ateu. O cara não acreditava em Deus de jeito nenhum. Um ateu. Ateu.
E tive muita gente de várias igrejas, ministérios, Cristo para as Nações, pessoas ao redor do mundo orando para ela, mas visitando no hospital, as pessoas chegando lá, querendo orar para ela. E falando, eu não sei como explicar num jeito gentil, mas ela parece um adulto com aquele corpo de uma pessoa que você vê nos filmes de Etiópia. Só pele, o esqueleto com pele. Só isso. E a pessoa chegava lá para orar para ela e ela ficou orando para eles. Que legal. Ministrando, Deus, você está firme em Deus, como está a sua fé. E ela está lá morrendo. Ela estava tão drogada, ela quase não conseguia conversar. Era coisa muito triste. Mas o que aconteceu? Chegou os últimos dias, eu estava passando de meia-dia até meia-noite no hospital. E meia-noite eu vim para casa e o mãe e pai chega meia-noite e fica até meia-dia. Naquele último dia da vida dela, eu saí do hospital, foi meia-noite, dia 28, que eu chegava em casa já era 29 de janeiro. Olha aqui, 29 de janeiro, eu estava com 29 anos de idade, ok? 2 horas da madrugada, aquele manhã, ela morreu. O mãe e pai me ligou e falou, não, ela parou de respirar. Eu falei, não, tudo bem, eu tô ouvindo. Eu chegava em casa meia-noite, nem eu estava dormindo já, ainda. Voltou para o hospital. Foi lá, fez todo o papelado, tudo isso aqui. Dia 29 de janeiro, com 29 anos de idade. Comprava o lugar, ou negociava o lugar para o velório, enterrar, comprava caixão, organizava na Igreja Batista Floresta para o velório lá e tudo esse negócio. Dia 30 de janeiro, fez o velório, enterrou minha esposa, 2 horas da tarde, estava tudo encerrado. 30 de janeiro era o meu aniversário de 30 anos. Você imagina, minha esposa morreu quando ela estava com 29 anos e enterrou minha esposa com 30 anos de idade. E ela também estava com 30 anos de idade, em janeiro. E essa foi a história. Eu lembro, o dia que eu coloquei aquele caixão no chão, as pessoas me perguntam, você estava com raiva de Deus, essas coisas assim. Eu falei, cara, tá chegando nessa ponta, né, de o que está acontecendo aqui. Mas eu lembro aquele dia, eu coloquei minhas 2 mãos em cima daquele caixão. Eu falei, Deus, eu estou entregando minha vida para você de novo. Com minha esposa, com todos os meus sonhos, com todo o meu ser, com tudo que eu tô de missões, eu estou enterrando aqui hoje. Amanhã, vamos começar de novo. O próximo dia era domingo, 31 de janeiro. Enterrou minha esposa, foi embora, chorava, então, e voltou para os Estados Unidos. E eu estava lá nos Estados Unidos com essa dúvida na minha cabeça. Deus, o que aconteceu aqui? O que está acontecendo aqui? Por quê? Eu não era aquele, Deus, por que você fez isso comigo? Não era aquele negócio. Era, Deus, por quê? O que é o propósito aqui? O que está acontecendo? E, cara, eu não foi aquele voz vivo que pessoas falam, não, Deus falou comigo, eu ouvi. Nada. Era alguma coisa na minha cabeça, com um pensamento, mas era 100% nenhuma dúvida na minha cabeça que foi a voz de Deus na minha cabeça. Ele falava, olha, iria acontecer, não tive jeito de evitar. E ela precisava você. E eu soubesse, sabe? Eu sabia. Eu sabia que você iria aguentar. E, cara, me quebrou. Deus falando comigo, olha, eu entreguei minha filha sabendo que ela fazia esse sofrimento, porque ela precisava de você e eu sabia que você tem a força de aguentar. E não virar as costas de Deus, né? Cara, eu chorava. Depois daquele dia, eu nunca tive dúvida de novo de nada de Deus, cara. Porque eu me escolhi para cuidar da filha dele, sabendo que ela iria passar esse tempo terrível assim, né? E foi muito interessante, porque se ela não tinha casado comigo, o mãe e pai iria pagar todas essas contas com missionários. Ela iria ficar num hospital na Califórnia, que não dá de graça, com todas essas contas médicos que eles não vão dar de graça, porque eu estava num hospital que trata missionários e pastores de graça.
e salvou a vida deles financeiramente. E foi uma grande coisa. Foi muito legal que Deus fez nesse sentido. E, sinceramente, não foi algo que abelou minha fé, né? E alguns meses depois, como eu fui uma aluno, né, do Cristo para as Nações nos Estados Unidos, cada 6 meses, 8 meses, eles têm uma revista que sai. E quando você abre no meio, na página esquerda é os casamentos e novos nascidos, as coisas assim. E na página direita é o obituário. Os óbitos. Os óbitos. E você olha nessa revista, no lado esquerdo tem uma foto de nosso casamento. E no lado direito tem o velório dela e o óbito dela. Na mesma revista, as pessoas olham lá e ficam doidas. Cara, o cara casou numa outra página e enterrou a esposa. Que coisa triste, né? Ashley, minha esposa hoje, ela estava visitando uma amiga dela no campo do Cristo para as Nações em Dallas, Texas. Eu estava lá nos Estados Unidos, 12 horas de carro de Dallas. E ela chegou lá, sentou na mesa da amiga dela, pegava a revista, abria a revista e falou: olha, você viu isso, Maria? Viu o quê? Não, essa cara aqui, Paul Perry, ele casou em fevereiro, e enterrou a esposa dele em fevereiro. Olha que tá na mesma página, você abre no meio. Ele casou aqui. Você conhece esse cara? Não. Você sabe onde ele mora? Não. Não sabe nada dele, não sabe quem é essa cara, né? E Ashley, minha esposa, falava: nossa, eu quero conversar com ele, só abraçar ele e dar sinto muito, encorajar ele, falar alguma coisa com ele. E essa foi o primeiro encontro da Ashley comigo. Foi através dessa revista, nem sabendo que eu era. O diretor do seminário, Cristo para as Nações, também viu esse aqui dentro. Ele conhece quem eu era naquela época. E ele me ligou no telefone. Falou: pastor Paul, como está você? Como você está? Que eu sou um missionário também. Minha esposa também morreu no campo missionário. Ele era missionário na África. A mulher dele morreu com malária ou febre amarela, algo assim. Muitos anos antes, que nessa época o cara tinha 75 anos, algo assim. E ele fala: cara, o que é seus planos? Eu falo: cara, no momento, meu plano é de não desistir. De onde eu vou, não tenho nenhuma ideia. Mas eu tenho a oportunidade de ir para a Índia e abrir uma seminário lá e ajudo essa missão lá com as traduções, supervisando as traduções. Esse seminário estava em DVD, né? Mas tudo bem, eu estou indo para a Índia. E tinha um motivo para ir para a Índia ou... Cara, quando minha esposa morreu, eu tinha entregado tudo por Deus. E eu não tive direção de vida. Eu fui para o diretor das missões de minha igreja e falava com ele. Eu falei: cara, eu caí da cavalo aqui. Eu preciso não desistir. Eu preciso voltar na cavalo, eu preciso fazer missões. Mas emocionalmente, eu estou queimado, né? Eu não tenho capacidade de fazer uma decisão. Me manda qualquer lugar no mundo e eu vou ir lá e trabalhar com o que você me falar. E quando eu estava na Filipinas, na primeira missão com 18 anos de idade, era um congresso de 3 dias, na meia da selva, então meia da selva mesmo, longe de tudo. E os pastores que chegou lá caminhavam por dias para chegar. E colocava no meu coração o desejo de ajudar, cuidar pastores. Quando esse pastor da missão da igreja, ele falava comigo: olha, eu tenho a oportunidade de criar um currículo na Índia para treinar pastores. Eu falei: cara, não, essa é de Deus, eu vou ir lá. Legal. E aí você lembrou dessa história e falou: vou pra Índia. Estava no meu coração. Eu falei: não, eu vou ir lá. Eu fui para a Índia. E essa pastor o diretor do seminário, ele falou comigo: olha, você está indo para a Índia. O Ashley, uma amiga minha, está indo para a Índia do Norte. O famoso cupido gospel. É, exatamente. E ela está indo para esse congresso. Você precisa vir nesse congresso comigo e encontrar ela. No mínimo você vai ter um amigo lá. Eu falei: não, tudo bem. Uma amiga, né? Não, tudo bem. Eu encontrei Ashley nesse congresso de pastores de Singapura. Congresso de Ashley estava de Singapura. Desse congresso de pastores nos Estados Unidos, e nós nos encontramos lá. Ah, então não foi nos Estados Unidos, igual que você falou que você estava em Dallas, 12 horas de distância, foi em Singapura. Não, o congresso estava nos Estados Unidos, mas Ashley estava em Dallas, eu estava em São Luís, que é 12 horas perfeito, longe. ok.
O pastor, ele me ligou, Aham. nem sabendo dessa situação com Ashley, não sabendo nada. Ele me ligou e convidou para um congresso. E lá, Também ligou Ashley entendi. e convidou ela para o congresso também. E nós nos encontramos nesse congresso. E eu descobri que ela já tem namorado. Falei, cara, você me... Por que você faz assim, né? Tudo bem, eu fui para a Índia, ela foi para a Índia, mas para encontrar um do outro na Índia, nós fomos 52 horas de viagem um do outro. Porque nenhum de nós dois tiveu dinheiro de pegar avião, era de trem. 52 horas de trem. Eu nunca vi ela na Índia. Eu morava lá 1 ano e nunca vi ela. E de repente eu estava voltando para os Estados Unidos e ela tinha uma experiência lá, que é o Polícia Federal estava literalmente caçando ela. E ela fugiu o país, voltou para Singapura no mesmo mês que eu estava voltando para os Estados Unidos. E nós nos encontramos em Singapura, descobri que ela não estava mais namorando essa cara. Eu cheguei no dia do aniversário dela. Que isso. E você lembra que eu enterrou minha esposa no meu dia do seu aniversário. aniversário, esse- aham. Encontrou a Ashley, solteiro, no aniversário dela. Nós casamos 4 meses depois. Oh, glória. Em Ouviu aí, janeiro. Pedro, ouviu? Em janeiro. Que dia de janeiro? 22. Não, 21. 21 de janeiro. Que é interessante. 3 vezes Tem que 7 é acertar a 21. data, senão Ó, você apanha. É, ela Mas tá olha ouvindo aqui. aí. A Ashley é brava, filho. Você É. tem que ver. Ela tinha abrido uma pequena empresa. E sabe o que aconteceu? Quando minha primeira esposa morreu, eu recebi herança, todo o débito do cartão de crédito dela. E eu tava pagando o cartão de crédito dela todos esses anos, né? Que era quase 2 anos. Casei com Ashley, ela pagou aquele débito, Nossa. que não era uma fortuna, mas ela pagou aquele débito que é simbólico para mim, porque eu recebi uma herança de débito de minha primeira esposa, minha segunda esposa Foi. apagou o débito. Quitou as dívidas. No primeiro, eu tive minha empresa e precisava vender tudo, fecha a empresa e 30 dias depois chega no Brasil. Ashley estava em Singapura, nós casamos em Singapura, eu voltei para a Índia e ela precisava ficar em Singapura 30 dias, sabe por quê? Pra fechar, Para empresa fechar a dela. empresa dela, vender tudo e me seguir. O que aconteceu no meu primeiro casamento foi totalmente invertido no positivo no segundo. Inclusive, a saúde de minha esposa, se você conhece minha esposa, ela tem 61 anos. Tem a corpo, mentalidade e energia de uma moça de 21. E os médicos, quando fazem aqueles negócios de médica, né? De idade? Não, como fala, teste de sangue, aquelas avaliações, a gente vai, essa moça vai morar para sempre. Ela tá saudade demais, Você saúde demais. Você chega lá no Saudável sítio, tá a demais. Ashley em cima da árvore, tá cuidando das árvores, das flores, tá lá fazendo um monte de coisa. Faz tudo. É isso mesmo. Mas legal, então tá. Então, você viveu tudo isso, você teve um baque muito grande, você perdeu sua primeira esposa e imagino a dor, né, como deve ter sido, e a revolta e a vontade de desistir. Você falou que não teve isso, então isso é algo muito bonito. E depois você decidiu voltar ao Brasil. Você voltou com a Ashley pro Brasil e aí vocês Sim. fundaram o ministério. Então conta pra turma agora o que é o ministério hoje, o que é o Gema Sim. e como foi esse processo de criação, né, do rancho, do ministério, o que vocês fazem, Sim. né, qual que é o sentido do Gema e depois a gente fala de Amazônia. Fala primeiro Ok. disso. Cara, nós saímos da Índia depois, fez o currículo lá, 1 ano e meio a mais, casado. Saí de lá e falei, gente, precisa voltar para o Brasil. Quando eu saí do Brasil, eu tinha comprado um conjunto de armário, tudo, de um quarto para casamento, né? Porque eu falei, quando eu saí do Brasil, eu vou comprar isso aqui para um âncora aqui no Brasil, que eu vou voltar. E eu falei, não, nós precisamos voltar para o Brasil. O que nós vamos fazer? Ela falou, não, eu já tenho Eu tenho um plano. armário lá, eu preciso. Eu tenho um armário, eu preciso voltar para o Brasil. Só pra pegar ele, né? Você vai amar, ele é de madeira, é bonito, é cheio de flores, de decorações, espelho. E eu falei, não, tudo bem, não sabia nada do Brasil, não quero ir para a América do Sul, mas eu vou te apoiar, vamos lá. É o armário das Crônicas de Nárnia. Exatamente. Abriu a porta para um paraíso, onde eu moro. E nós chegamos aqui no Brasil, fez o mesmo currículo que nós fizemos na Índia, aquele seminário, tudo isso aqui. Mas o que aconteceu? Falando do sítio e da Gema. Só um ponto importante, o sítio, pessoal, nós vamos, né, no final nós vamos mostrar
Mas é um lugar paradisíaco ali em Brumadinho. É Brumadinho ali, né? Sim, é Brumadinho. É assim, Top do mundo. lindo. Tem um lugar aqui muito famoso em Belo Horizonte, na região, né? Na região da BH, é Brumadinho, chama Topo do Mundo. É uma montanha muito alta, tem um restaurante, o pessoal pula de Asa Delta. asa delta lá, de parapente, e descendo ele assim, tem alguns condomínios e tem um rancho, que é um lugar maravilhoso. É um dos lugares mais bonitos assim, que eu conheço de sítio, de fazenda. Obrigado. Então, Enfim, nós estamos procurando terreno, cara, olhando em condomínio, olhando em terrenos, olhando em sítio, tudo isso aqui. E a minha esposa é de Singapura, que é uma mega cidade, extremamente moderno, alta tecnologia. Eu tô levando ela para esses sítios e passando em frente de favela para chegar ao lugar. Ela fala, nossa, eu não aguento isso não. Eu quero morar num condomínio, eu quero aquele segurança. o ela dia falou todo. ou você estava pensando? Ela falando Ela isso falando. toda hora. E fez isso por 3 anos, procurando um terreno, alugando uma casa. Eu morava em Nova Lima, alugando uma casa, procurando um terreno. E aqui você tava fazendo o quê? Sendo pastor? Nessa época, eu estava fazendo aquele mesmo seminário que eu estava fazendo na Índia, porque eu não tenho sítio ainda. Mas o Ministério GEMA é interessante, porque o semente dele já começou na Índia. GEMA é Global Equipe, Ministérios e Ações. A palavra ações está baseada naqueles atos dos apóstolos, que é as ações e os atos que você faz, né? Que nós somos Global O Equipe. apostolado. É. Nós somos uma equipe global, que nós temos patrocinadores de vários países. Mas mais do que isso, nosso ministério, desde aquela época, quando eu estava com 18, 19 anos, nas Filipinas e Hong Kong, Deus colocava uma semente no meu coração de cuidar pastores e missionários. Por causa disso, eu estou usando esse seminário, que ele é um seminário de treinar, preparar e enviar pastores, missionários, apóstolos, etc, etc. Todo esse negócio. E eu estou trabalhando com isso. Quando eu estava na Índia, em 6 meses, desculpa, em 6 meses, nós perdemos 2 patrocinadores. Aqueles 2 patrocinadores foi 30% de nossa renda. E Asha chegou no meu escritório contando essa história, que ela cuida das finanças, e eu falei, olha, ela falou, o que nós vamos fazer? O que eu vou fazer? Que não pode pagar as contas? Tá, tudo bem. Nós prega que precisa apoiar e patrocinar, ajudar os missionários, os pastores, etc, etc. Vamos fazer o que nós estamos pregando. E ela falou, o quê? Eu falei, não, vamos patrocinar um missionário. E nós começamos com um missionário, $50 por mês. Era um missionário que estava trabalhando lá com o Jokun, que é bem conhecido. E nós conhecemos ele há muito tempo, era um cara fiel. E começaram a dar $50 para ele. E nós nunca, depois daquele dia, nunca tive problema de finanças de novo. Até antes, não tive problema. Mas nós pensamos, nossa, vai entrar em crise, caiu 30% da renda, nós temos mais um ano de trabalho aqui, quem vai fazer? Mas Deus providenciou tudo. Chegou aqui no Brasil, nós estamos praticando essa mesma coisa. Mas agora, nesse terceiro ano, já estava com 2 missionários, $50 por mês, e cada ano dobrando o valor, ou aumentando mais um missionário, coisas assim. Essa foi em 2005, 2006, aqui no Brasil. E o que aconteceu? Olhando um monte de terrenos, não consegui um lugar. Contando essa história para um amigo meu, 3 anos procurando, não achava nada, cara, muito, muito caro por metro quadrado, não gasta um lugar, os vizinhos são casas destruídas e não faz manutenção, eu quero um lugar lindo para cuidar pastores e missionários, as coisas assim. Então a intenção até aí era encontrar um lugar que seria como se fosse um oásis para receber pastores e missionários para ter um tempo de descanso deles ali. Exatamente. Perfeito. A ideia foi cuidado pastoral para eles. E não achavam um lugar. Achavam ruim. Enfim, estou contando essa história para um amigo meu e o filho dele no outro quarto, o Paulo, eu conheço um lugar, eu penso, você deve olhar. Eu falei, onde é? Eu falei, não, é perto do topo do mundo. Cara, eu não sabia onde era o topo do mundo. É, perto do Alphaville. Não, Alphaville sabe. Mas, nossa, cara, é muito longe. E ele fala, cara, não é muito longe, não. É 8 quilômetros depois. Entra onde você está aqui e lá nem tem semáforo, nem tem placa de parar. Você pega a 040, vai embora, chega lá em 25 minutos. Vamos lá. Eu fui. E, cara, eu desci aquela montanha lá, eu vi aquele vista de cima da montanha descendo para cara, que paraíso, nunca sabia
parece um outro planeta, o outro lado dessa montanha. Desceu a montanha, procurava a placa, procurava a lanchonete, que o cara disse, não, o dono da tal lanchonete tem um terreno tal, tá querendo vender e tal. Nunca achava esse lugar, nunca. Na subida da montanha, eu vi uma placa, não lembro exatamente o que estava escrito lá, mas era um terreno à venda do dono com telefone e 2 hectares. Eu ligava ele, falei, cara, nós estamos procurando terreno, eu estou aqui no seu portão, então. Eu falei, não, tudo bem, eu mandar o caseiro lá. O caseiro subiu, abriu o portão e entrou lá e viu aquele terreno. Cheio de vaca, cavalo, um monte de cupim em todo lado. Aí você ficou E- louco, né? Não, mas era sujo, tinha cerca de arame farpado todo lado, coisa derrubada, casas caindo em peças. Mas o lugar, eu falei, cara, dá uma limpeza aqui, esse lugar vai ser muito lindo. Isso é muito importante falar. Nós vamos botar que vocês vão ver o rancho, mas assim, o cuidado extremo, detalhista que existe lá, a graminha sempre feia. Teve uma vez que eu cheguei lá que a grama tava com mais de 4 dedos, assim. É, Tudo sempre baixinho, muito bonitinho, a carinho. casa perfeita, limpinha, sem um problema, sabe? Não tem uma torneira que não funciona, não tem uma lâmpada que tá estragada, um trem sujo, nada. Manutenção perfeita daquele lugar. Nós chegamos lá e viu esse lugar, minha esposa falou, eu gosto desse lugar. Eu falei, não, tudo bem. Mas era campo de vaca, cara. E as casas em mata, todo lado, crescendo, e árvores mortas, tronco de árvore, todo canto. E já tinha aquela biblioteca. A biblioteca estava lá, um total de 5 casas, a biblioteca, piscina e quiosque. E o que aconteceu? Nós compramos o primeiro terreno onde eu moro na minha casa, que era 2 hectares. Eu ficava lá 1 ano, fazendo a escola, construiu o escritório lá para não precisar pagar aluguel mais, as coisas assim. E nós começamos a sonhar de construir uma casa, porque minha esposa tinha vendido o apartamento dela. Nós estamos sonhando de construir uma casa de 3 quartos para hóspedes. 3 quartos e tem uma piscinazinha, tem tudo. Tava lá 1 ano. O dono que me vendeu a minha casa me ligou. Falei, não, vem minha casa, eu quero conversar com você. Não, tudo bem. Chama-me para a casa dele e fala, olha, cara, eu sabe que você quer trabalhar com criança, porque eu estava alugando as casas dele para fazer eventos com as crianças já. E as igrejas, fazendo coisas, mas estava alugando o lugar dele, usando o lugar dele. E ele falou, cara, eu gosto muito do que você está fazendo. Infelizmente, ele, cara, estava com 60 e tantos anos, entrando em divórcio. E disse para mim, eu quero vender meu terreno tudo para você. Que era mais 3 hectares. Eu tinha comprado 2 hectares. Estava querendo vender mais 3 hectares, que é 6 vezes e meia mais do que eu tinha comprado. Eu faço matemática na minha cabeça e falei, cara, isso vai sair muito caro. Não tem esse dinheiro, não. Mas 20 minutos sentado conversando com ele, ele tava, cara, eu quero você comprar. Eu tava lá, cara, eu não tenho esse dinheiro, não. Eu não tenho dinheiro, não. Não pode, eu não tenho dinheiro suficiente, compro tudo isso aqui. Eu gosto, eu quero, mas não tem jeito. E Deus está lá batendo na minha cabeça. Oi, amigo, você nem perguntou o preço. Cara, quando eu perguntei o preço, quase caiu da cadeira. O valor que eu estava querendo para o sítio inteiro era o dinheiro que nós tivemos para construir uma casa com 3 quartos e um salão grande para fazer reuniões e coisas assim. E uma piscina, porque achei que era uma piscina. E é bom. E aqui, olha o que Deus fez, cara. Tem um versículo que Deus pode fazer infinitamente mais do que você conseguir imaginar ou pensar. Em acordo com como Deus trabalha em você. Como Ele atua em você. Eu estava sonhando de construir uma casa de 3 quartos. E com aquele mesmo dinheiro, Você ia comprar o rancho inteiro. eu comprei o rancho inteiro. Naquela época, com 4 casas. São aquelas casazinhas lá em Todas cima. aquelas casas. 4 casas. Uma biblioteca linda demais, de madeira e vidro. A piscina, uma quiosque, lembrando que essa região, a entrada estava asfaltado, com internet, energia, esgoto, água de uma nascente da montanha, água potável em todos os torneiros. Foi um milagre de Deus. E nós começamos o ministério, trabalhando lá, convidando as crianças e famílias e igrejas, tudo só através de boca a boca e missionários, igrejas, falando um com o outro. Isso era cerca de 2000.
2006, quando nós 2006 compramos. já? 2006. Legal. Então agora eu vou situar uma coisa, e aí você vai entrar explicando mais a fundo. Fica à vontade, viu? A gente já gravou já 45 minutos. Não, antes da gente começar o podcast, o Paul tava assim pra gente. Eu falo muito. Nós vamos precisar de 4 podcasts aqui pra contar todos. Mas a gente chama, vem e faz mais parte 2 do episódio. Demorou. Perfeito. Corta tudo, Pós-viagem. editar, junta e joga Mas fora tá que bom. não precisa. Ó, quando eu conheci o Paul, foi a primeira vez que eu fui lá no rancho, é, foi no acampamento com a Resgate, né? A Resgate é uma casa da Jocum, né? Na época, eu ainda era... Não, eu já tinha feito Jocum na época, quando eu fui lá no Paul, quando eu fui lá no rancho. Eu já era da Jocum, então eu fui como voluntário da Resgate, de qualquer maneira, pro primeiro acampamento no rancho. Antes a gente fazia os acampamentos em Mateus Leme, em alguns outros locais. Não desmerecendo os outros locais, são locais lindos, mas... Entretanto, Todavia, todavia, não se compara. E aí, nós gravamos, eu viajo nas ideias. E aí a gente foi lá a primeira vez e eu fiquei maravilhado com aquele lugar, né? E aí teve essa situação que pegou fogo lá no dia. E aí eu lembro que a gente estava lá no culto, estava tendo um momento lá com a população em situação de rua, né? Que esse é o intuito da Casa da Resgate. É tirar as pessoas da rua, né? Que estão em situação de rua, levá-las 4, 5 dias para um paraíso, que é o rancho. E essas pessoas ficam 4, 5 dias lá sem uso de drogas. E no final, pega essas pessoas e leva para uma casa de recuperação para elas saírem. Sim. É a melhor estratégia até hoje já vista. O acampamento teve semana passada, né? Nós estamos hoje quarta-feira. Foi feriado agora quinta, sexta, sábado e domingo. Tava tendo acampamento. Acho que tinha 24 pessoas lá, não era? 24 ou 25 pessoas em situação de rua. Sim. 13 pessoas saíram de lá e foram para casa de recuperação após o acampamento. E assim, tem histórias maravilhosas, né? Eu lembro que o acampamento que teve em janeiro, não lembro agora, não, mentira, foi em Outubro, não foi? outubro ano passado. Eu conheci a história do seu Luiz, que ele era o chefe não, ele era um dos traficantes na rua que vendia crack para todo mundo, para a maior parte da galera. E ele foi para acampamento, lá ele mudou de vida. Ele perdoou a dívida de todo mundo, porque todo mundo tava a maioria devia devia ele. Dinheiro, nossa. E a gente gravou um depoimento dele, ele falando que ele já bateu, enfim, todas as outras coisas que ele já fez, que não vem ao caso, mas com pessoas que estavam ali ou outros que não estavam ali mais. E a vida dele foi transformada, e agora nesse acampamento que eu fui, eu encontrei com ele e ele falou: depois do depoimento, a minha vida mudou. Depois daquele dia, né? Daquele acampamento. Fui para uma casa de recuperação. Já tem mais de 6 meses que não tô mais envolvido com crime, que eu não tô mais envolvido com a droga. Transformei de vida. Tem o caso do Adão, 40, 30 anos de rua, Nossa, virou coisas maravilhosas. virou ministro. Então, enfim, eu conheci o Paul nesse contexto de casa resgate, população em situação de rua. E hoje o Paul, ele, né, então o rancho com essa estrutura toda maravilhosa, ele cedia vários projetos, e não só cedia, mas também ajuda a levantar recursos para esses projetos. Então explica mais um pouquinho agora os braços que o Gema tem. La Malma, Casa Resgate, Mega Camp, tudo, para a turma entender. Aqui, o meu sonho era sempre... Eu adoro criança. Minha esposa perdeu 2 crianças no ventre, aqui no Brasil mesmo. Vocês, né? Não foi nenhum você e ela. Eu e Ashley. Nós perdemos 2 filhos. Então você perdeu sua esposa e 2 filhos ainda. no com ventre, Ashley. né? E foi difícil, mas quando você não tem filho, ele deu, por causa do fato que eu não tenho filho, deu-me muita liberdade de investir dinheiro em outras crianças sem a preocupação de minha filha falando: você gasta mais dinheiro com eles do que eu, você, como fala, gasta seu fim de semana com essas outras crianças, por que você não me leva lá, por que você faz isso comigo, etc. Né? Não tem esse conflito, que me libera muito de fazer muita coisa com esses ministérios. Ou seja, eles são seus filhos. Eu tenho muitos filhos. E o que aconteceu? Um fim de semana... Eu nem lembro como no Eu momento. gosto disso, eu gosto de gente doida assim. É disso Quantos que eu filhos você tem? Uns 1.500? 300. Não, 1.500. muito mais. Muito mais. Aqui, que nós temos esse casal, Romeu e Michele, de Jocum. Mãe e pai deles é de Jocum, eles eram de Jocum. Romeu, inclusive, é primo da Rebeca, que veio aqui no podcast falar do Secore. Ponto importante. E o Romeu e a Michele chegavam lá no meu sítio, os caras todo tatuado, né?
E chegava lá, nós estamos fazendo um ministério de criança. Eu falei, sério? Era um gibi ambulante quase, né? Gente, ok, tudo bem. O que você está querendo daqui? Não, nós queremos olhar seu lugar, que nós estamos no outro sítio e eles fecharam, não conseguimos usar mais. E nós queremos fazer seu programa. Eu falei, não, aqui é o programa. Eles explicavam o programa comigo. E nós queremos fazer aqui. Conversava bastante. Eu comecei a gostar deles, entender a situação deles e tudo. E ver que eles eram crente muito sério, muito sincero, muito de verdade, muito autêntico. E falei, não, tudo bem. E qual o valor que vocês conseguem pagar? E eles, né? Nós não temos dinheiro, não. Falei, ok, tudo bem. Outro cara querendo uma carona de graça aqui. Eu falei, tudo bem, eu tenho uma ideia. Leva o povo de sua igreja aqui, faz um mutirão, ajuda nós no sítio, faz uma limpeza, um projeto, algo assim. Você ganha um crédito e eu deixo você usar um fim de semana. Tudo bem, fiz isso algumas vezes. E depois, cara, nossa, cara, eu virei apaixonado pela missão deles. E hoje, eles mesmos trouxem 15 grupos de criança todo ano, 15 fins de semana, cada um de um ministério diferente, de vários lugares da cidade. Tem um que é pessoas surdos, tem cego, tem crianças de toda situação, de todo tipo de ministério. O acampamento que eu fui do La Malma tinha, acho que, 14 crianças do aglomerado da Serra. É. Então lá tinha filho do chefe do tráfego e eles se acamparam todos nas barracas, dormiam lá e eles cuidavam do pessoal. É dos uma meninos coisa lá. muito legal. Cara, as histórias lá eu posso contar, eu sei só chorando. E assim, só um ponto importante todo mundo entender. Então, a estratégia geral, né, do rancho é o que o povo falou no começo, é ser um lugar paradisíaco. Então tirar a criança do contexto dela ali da favela, do crime, e colocá-la num lugar ali e naqueles dias trabalhar o caráter, o coração dela e levar o evangelho para ela. Pessoa em situação de rua, a mesma coisa. Enfim, então qualquer público que hoje o rancho recebe, o GEM atua, é sempre dessa lógica. Transportar a mesma pessoa do reino das trevas, tô brincando, e levar para um lugar paradisíaco. E isso é uma das coisas que a gente ouve muito, né? A gente ouviu lá da casa de Samuel, eu esqueci o nome Sim. da moça, como que ela chama? Nossa, Me deu um branco agora. É. Mas o que ela falando? Que a coisa mais incrível que existe no rancho é a atmosfera, a presença de Deus lá, de tão bonito de tanto cuidado que tem lá, de tão bonito, de tão zeloso com cada detalhe. Isso reflete, resplandece o cuidado de Deus na vida das pessoas, né? Então essa é a estratégia. Exatamente. A criança chega lá e eles dizem, nossa, nunca vi um céu tão azul, nunca vi as estrelas à noite, nunca vi um córrego correndo com água literalmente transparente. Leva eles para a montanha, no meio da selva, vê as cachoeiras. Vocês construíram um parquinho de corda lá. Tem um parquinho de corda, tem ponte de corda. Rapel, tudo. Tem rapel, tem torre, tem um monte de coisa. Tem tirolesa. Coisa. Tem um pequeno tirolesa, tem um plano de fazer um maior. Tem vôlei de areia, tem um lugar de basquete que precisa colocar concreto ainda, mas tá lá. Aí, ó. Aí todo tem mundo. 2 campos de futebol, que um não é suficiente, né? E a área de churrasco, tem as casas, tudo. Eles são um paraíso lá. Enfim, eles fizeram isso por anos lá. E eu falo, olha, Michele, Romeu, eu sei essa é muito pesado para você já, mas eu tenho muito sonho, eu quero fazer mais ainda. Que na minha igreja nos Estados Unidos, nós fazemos um acampamento com 50, 60 crianças das igrejas. Eu quero fazer, pega 10 crianças de 5 favelas, de 5 ministérios, né? E 5 meninas, 5 meninos, de 5 ministérios, que dá 50 crianças, e faz um acampamento com eles aqui. Porque eu quero pregar para eles, eu quero fazer louvor com eles, com uma banda muito legal. Eu quero dar uns ensinamentos bem fortes para eles, para fortalecer o fé deles, para dar o desafio deles. E ela falou, mas eles são crianças, eles são de 8 a 14 anos, 13 anos, etc. Eu falei, olha, eu acredito que Deus tem colocado isso no meu coração. Mas eu não consegui fazer. Eu preciso você organizar, você faz toda a obra, mas eu vou bancar tudo. E, gente, Deus bancava tudo. Deus forneceu o dinheiro, forneceu as ofertas. E nós fizemos o primeiro, foi um sucesso total. Agora nós estamos fazendo 2 por ano. E as crianças ficam lá o ano inteiro
olhando para com essas perspectivas desse negócio. E essa é só aqui em BH, né? O Brumadinho e o Rancho, que nós temos esses programas com as crianças. Além das igrejas que alugam para fazer os programas deles, né? Isso. Que, Porque isso ajuda, inclusive, na renda sim, do rancho. ajuda, mas esse é o ponto interessante. Esses 15 eventos de La Malma, nós estamos ajudando eles a bolsar. Eles não pagam aluguel. Muitas vezes nós pagamos eles, ajuda eles a pagar comida, transporte, dar oferta, as coisas assim. Então, além de não cobrar o aluguel, você ainda bota os Financia. recursos financeiros Exatamente. para os acampamentos O Mega acontecerem. Camp custa R$25 mil. Cada um. Cada um. E um acampamento da resgate. 20, mais que 25. E todos você tá lá botando dinheiro. É. O resgate, eles pagam aluguel. Mas eu e Ash levanta o dinheiro e as pessoas dão o dinheiro para eles e eles pagam o aluguel para nós. E eles ajudam com comida, E transporte, tributação. tudo. Mas nós estamos lá, não, eu quero você fazer, mas eu preciso você pagar o aluguel porque eu tenho muito salário, cara. Cuidar um lugar assim. Não. É porque quem tá Eu ouvindo tenho não tem a 4 pessoas que dimensão do trabalham é. toda semana, cara. E Quantas além pessoas? eu, Ashley, nós dois trabalhamos 40 horas por semana a mais. E tem 4 pessoas que trabalham direto. É 6 pessoas, 40 horas por semana para manter aquele lugar naquele jeito. Uma loucura de trabalho. Mas, você imagina, tem 15 acampamentos, mais as 2, é 10 e 7. Eu faço 2 congressos de missionários e 2 de pastores. Nós estamos falando agora 21, 22 eventos por ano que não paga. Meia tarde do ano já foi embora. Já foi embora. E eu tenho R$10 mil de despesa todo mês, no mínimo, naquele sítio. E só te cortando porque creio Não, que. me cota, não tem problema. Não, mas eu creio que tem muitas histórias boas e interessantes, né? Em relação a tudo que vocês viveram durante esses últimos anos, assim. E se fosse para linkar alguns aprendizados que vocês tiveram, seja executando, seja apoiando, o que que você falaria pro pessoal? Para encorajar um outro, Isso. cara, Não desiste, não pare de crer. essa Os aqui sonhos de é. Deus. Tem 2 sentidos. Tem o lado de finanças e o lado da pessoa. Porque você pode ter uns sonhos grandes demais, mas se você não tem as finanças de fazer, você não consegue fazer. Deus precisa providenciar as finanças, porque nós não temos a capacidade de ganhar dinheiro suficiente a fazer. Aquele sítio no carne, com a visão que eu tenho, É impossível. é impossível, ele não tem a capacidade. Não, se Por você- quê? se você jogar Ele na tem calculadora- fins lucrativos, muito sem lucrativo. 50% do ano, eu tô doando aos fins de semana. Se a gente jogar aqui agora no papel, a conta não fecha. Não dá. Mas O tá melhor ano que eu tive, eu tava com R$40 mil no buraco. O melhor ano até hoje, eu era R$40 mil no buraco. Que foi compensado com patrocinadores fora do Brasil. Meu sonho é para ele ser totalmente patrocinado e nacional do Brasil. Volto para a sua pergunta. O que eu ia falar com alguém? No lado de finanças, absolutamente, fé em Deus. Não tem outro jeito. Você precisa focar em ajudando os outros e não preocupa com o dinheiro, o recurso para te sustentar. Toma Outro ponto. Você precisa comunicar e comunicar bem com as pessoas e seus patrocinadores. Agradece a eles, comunicar com eles, mostre o que você está fazendo, Faça um bom site. faz um bom vídeo. site, faz um bom Quem que fez o de você? conversa. Eu tô fazendo missões desde 18 anos de idade, sabe? Tem muito prática. Precisa comunicar. Outra coisa, fé em Deus. Não falta de dizimar. Jeito nenhum. Básico de básico de básico. Dizimar e ofertar. Você precisa fazer. Porque se você quer a bênção de Deus, você precisa semear. E eu não sou aquele cara que fala, se você me dá dinheiro, Deus vai te abençoar. Não, você precisa fazer isso porque você precisa manter seu coração No lugar certo. no lugar certo, que eu estou aqui para abençoar os outros. Não para mim abençoar. Você não dá. Se você está dando dinheiro para alguém, para você receber, seu coração está totalmente errado. Deus não vai abençoar. Se você dá
Deus vai te abençoar. Mas se você dá para receber, não tem lugar escrito na Esquece. palavra que é assim. Não funciona. Deus não deve ninguém dinheiro. Outra coisa, não desiste. Não pode parar. Não pode desistir de orar todo dia, de sinceridade. E não pode parar de ler a palavra de Deus e estudar a palavra de Deus todo dia. Se você faz essas coisas, cara, Deus não falha. Deus não falha. Né, assim, continuando nisso, e como se já não bastasse tudo isso que o povo vive, né, o rancho, esse tamanho, essa complexidade de tanto de ministério, ele ainda pega 50%? Sim, do 50 aluguel. 50% do que entra no rancho e ele começou um outro projeto na Amazônia. É. Então agora vamos sair daqui. Vamos lá. Aqui, Agora que o meia-noite. podcast vai começar. Agora vamos falar das enguias, 2025 tá chegando. do jacaré, das onças e de tudo que você vive lá. Vamos lá, de forma objetiva. Fazendo isso, você pega o recurso que entra aqui e manda para a Amazônia. O que é o projeto na Amazônia? Conta pra gente. Tem várias. Vamos começar com a mais simples primeiro. Quando eu pouso na Amazonas mesmo, em Manaus, o aeroporto lá, tem a comunidade social Caminho Seguro, que nós estamos patrocinando todo mês. Nós estamos no processo de construir, reformar 2 casas para essa creche que tem um monte de programas, muito legal. Eles têm quase 200 crianças lá. Quando nós terminar com a construção do projeto, vai ter a capacidade de 450 crianças e 200 famílias seja tratado lá toda semana. Toda semana. Tem uma rodízio de crianças lá de 4 anos de idade até 18. Trata os mães, trata os pais, ensina, treina. É incrível. Anota aí que esse ano que vem, nós vamos estar lá. É. Vambora, aí pra cima. Quem quiser fazer parte, Esse Sigá-los. ministério é muito legal. Tem 7 ou 8 anos. Vai ser 8 anos este ano, vai ser o aniversário deles. Eu paro lá. De lá eu pego material, comida, negócios para o próximo passo, que é pega o barco, desce o rio 20 a 24 horas e chega em Maués. Maués tem uma academia de artes marciais do Coreia do Sul, que nem sabe como falar, porque tá coreano, com sotaque brasileiro, tá muito esquisito. como que foi parar lá? Não sabemos. Sipok-do, alguma coisa assim. Mas o cara tava começando na casa dele, uma sala tamanho desse aqui, com 8, 10 crianças fazendo. E eu cheguei lá e vi essa cara mudando o comportamento de criança demais. As crianças chegam lá com autismo, que no Amazonas, cara, é totalmente comum de chegar na casa e todos os homens, ninguém tem camisa. Tá todo mundo em bermuda lá, e essa criança e nunca tira a camisa. Porque ela é muito frio, né? Tá frio demais. E o Mai ligava lá, cara, meu filho, ele tira a camisa. E o diretor, né, o treinador lá, ele fala, o quê? Não, ele tem autismo. Ele tava com medo do corpo dele. Mas agora ele chega, olha, mãe, eu tenho músculo, olha aqui, olha que aqui. legal. Que ele faz aquele exercício, tudo. O professor da escola, só essa uma criança, professor de escola, caçava onde é esse lugar que essa criança estava sendo treinado. Achava o telefone, ligava o dono, conversava com ele. Falava, olha, esse aluno mudou o comportamento dele na escola totalmente, mudou o comportamento nos outros alunos, mudou o comportamento como ele faz a para casa, as coisas. Cara, ele é uma outra pessoa. Autismo. Ele não é um lugar que treina e pratica coisas de curar autismo. Legal. É simplesmente a disciplina, tudo. E ele começa com 8. Hoje ele tem 2 turmas de mais do que 30. E o que nós fizemos? Nós levantamos um patrocinador que comprou a casa que ele estava alugando e construiu uma academia para ele. Legal. E agora a academia não tem tamanho suficiente. Vai ter que abrir outra filial, né? Abrir uma filial. E essa está crescendo. Lá, essa é o primeiro lá em Maués. Deixa eu só agregar uma coisa, né? No final a gente vai falar de novo, mas você entra lá no gemabrasil.com.br, que é o site do Paul, tem um vídeo lá, né? O vídeo institucional do Gema, Sim. que você falou uma coisa quando a gente estava gravando, que eu gostei muito. Isso me impactou muito. O poder de semear na vida de uma criança, né? Você deu aquele exemplo da pedra polida. Sim. Quando a gente trabalha com pessoas em situação de rua, são pessoas que já viveram uma vida, que já estão marcadas. Sim. Mas quando você trabalha com essa criança, é como se fosse uma pedra sabão que você pode moldar e ensinar. E daí vem essa paixão sua por criança. De você realmente transformar a sociedade, transformar o futuro através das crianças. É a mesma paixão do B.
né, através das crianças a gente pode gerar um grande impacto na sociedade. Igual, É. você mudou a vida dessa criança, você tá mudando a geração futura dela toda. Mudando o Brasil. Exatamente. É passo por passo. E Papo. quebrando algumas cadeias antigas que podem vir de família, de geração em geração. A criança fazendo as coisas que gosta acaba fazendo com que ela se transforma e, consequentemente, igual o Pedro falou, outras gerações vão surgir a partir disso melhores, né? Imagina, você pega uma criança, que nós já tinha crianças que estavam envolvido em La Malma com 8 a 10 anos de idade, que hoje são 18 a 20 anos de idade, com voluntários ajudando a próxima geração já. Legal. E ela estava envolvida com o quê? Com tráfico? Com coisa. Era da mesma coisa, traficante, grávida, assassinos, prostitutos, de crianças de idade de 10 a 15 anos, tem tudo isso. Isso mesmo. As histórias que tem lá é chocante, cara, coisas incríveis. E na Maués, Amazonas e Maués, lá nessa pequena cidade no meio da selva, ele tem 2 por 3 quilômetros. A cidade inteira de asfalto é 3 por 2 quilômetros. Ou seja, Quase Muito nada. pequeno. Nem é um bairro. É algumas quarteirões de um bairro. E lá nós temos várias famílias, são uns 10 famílias que moram lá. Um tem essa academia, os outros trabalham na missão, na igreja, que trabalha com crianças também, que tem 120 crianças lá, que eu ajudo eles com os projetos lá. O escolar, reforçando esse estudo. reforço escolar. Reforço escolar, ajuda eles a comprar uma mochila, material da escola, faz um monte de coisas com as crianças lá. De lá, nós temos o barco que é chamado Liberty. Esse é muito legal. Conta pra Essa é gente. onde 50% do aluguel das igrejas, as coisas picadas que aluga lá no sítio, 50% do aluguel nós doa para sustentar o combustível e a manutenção do Liberty. Então vocês compraram um barco lá. 10 anos atrás, nós levantamos o dinheiro e construí esse barco. Eu desenhei aquele barco. Isso. Num papel e caneta e... Pega aí a HM. Essa é uma veio outra aqui, história. E a Falou a de submarino. a gente tem um cliente que eles estão desenvolvendo o primeiro submarino nuclear do Brasil. Pega aí o Paul. vai. Ixi, não, Contratem obrigado. o Paul de design. Arquiteto. Eu vou chegar lá e falar, aumenta a altura de todos os quartos 10 centímetros, minha cabeça tá batendo os tetos. Nós construímos o barco Liberty e reformou uma lancha chamada Velozes. E isso foi 10 anos atrás. Agora nós estamos no processo de re-registrar o Liberty e também Velozes, porque as dois passavam uma grande reforma e mudança. Que o Liberty hoje, além de trazer até 42 pessoas para fazer programas com as crianças e nos vilarejos, coisas assim, Atendimento médico, psicológico, tudo. ele tem todo o equipamento de furação de poço. Então você tem uma perfuratriz lá que abre poço. Exatamente. Vai, Que eu pega. desenhei também. Vai. E todo o equipamento, tem um monte de equipamento médico, dental, tem a escritório de triagem, tem como fala, laboratório, tem isso lá também. E o parte da igreja, né? Nós estamos discipulando, ensinando, evangelizando nos vilarejos indígenas e também ribeirinhos. É quase um MSC, então. Cara, é um barco grande. Ele é 6 metros de largura, 20 de comprimento e 3 andares. Que isso, Que gigante. tem o purão, o primeiro e o segundo. Nu é muito grande. Ele é bem grande. E o Velozes é uma lancha para nós alcançar além do limite. Que os últimos 10 anos, nosso limite com o barco grande era tipo de mais ou menos 12 horas. Que com uma voadeira você chega lá em 4 horas. Mas tem lugares com barco que demora 20 horas para chegar. E tem lugares que são 24 horas. Com a barca você nem conseguir chegar. Porque ele é tão estreito que eles dizem que você pode entrar só com voadeira, num bote pequenininho, e precisa trazer motosserra para cortar os galhos para você passar. Para chegar no vilarejo. Então a lancha vai na frente, abrindo caminho, o barco vem. Não, o barco não conseguiu chegar. Não consegue A chegar. Velozes é a lancha que está uma cabina fechada e tem uma área atrás que você coloca a voadeira dentro dele, tipo o reboque dele dentro da lancha. E a cabina fechada onde você pode colocar 10, mas faz essa viagem com 5 e 6. Você colocar algumas caixas de isopor
e você vai embora com essa lancha. E aí 40 km por hora. E aí vocês levam a perfuratriz junto, Não, não, essa é só para evangelizar. só para evangelismo. Só para chegar lá, nós temos vários enfermeiros na nossa equipe, pode trazer coisa médica também para tratar feridos, coisas assim. Essa é só na lancha, que ele chega no limite da capacidade dele no rio, porque ele estreita. Quando ele chega no final do limite da Velozes, você tranca e fecha ele, que ele tem uma cabina, e você tira a lancha, a voadeira, que é um motor 15, que é pequenininho, Pequenininho. porque não pode colocar um motor grande, porque ele raspa no fundo do córrego. Você coloca ele na água e você viaja mais 3, 4 horas da voadeira dentro da selva e chega naquele último viagem, naquele último vilarejo que ninguém tinha visitado. Nunca. Nunca. Mas como que vocês descobriram esse vilarejo? Todo mundo sabe que tá lá. Você pode abrir o Google Maps e tá lá. Você viu onde eles derrubam a floresta, fazem aqueles campinhos de vegetais, os jardins, as coisas assim. Mas as igrejas é uma coisa que no mundo hoje, se é a igreja, se é uma empresa, se é negócio, qualquer coisa, é custo-benefício. Cara, você pega uma voadeira, viajar aquela distância, chega lá, alguns dias de comida. Você precisa aguentar a chuva, o frio, não ri, porque eu vou te falar, quando você costuma daquela temperatura de 35, 38, 40 graus e chega a 25 à noite com a umidade do rio, você passa mal de frio. É uma coisa incrível, você não acredita, mas você passa mal de frio quando chega a 25, 27 graus. Uma coisa inexplicável. E conta pra gente os perigos que você já viveu lá. Ixi, gente. Pode escolher, né? Para mim, o pior perigo é os mosquitos. Porque tem lugares que eu acordei uma manhã e tive 52 picadas de mosquito no meu pé direito. Só no pé direito. E eu tive meia e calça, dormindo em meia e calça. Que isso. E meu pé tava coçando e eu tirei a meia. Nossa, cara, eu contei 52 picadas. Eu pensei E que não era pegava- aleatório, 52 aleatório. E, cara, nós temos aquele sonar no barco e a lancha que mostra onde são os peixes, as coisas assim. E é muito interessante, que no meio do rio não tem peixe. Os peixes, tudo tá nos laterais. Mas, cara, tem história lá. Eu vi pessoas com cicatriz no braço, onde a anaconda que tem pegado o braço do cara. Conversa no vilarejo, onde a anaconda tinha pegado as crianças deles. Tem lugares que você vê eles dentro do rio tomando banho. E então você chega em um lugar e você viu uma cara em cima de um tronco de árvore flutuante. O cara tá em cima do tronco da árvore, na beira do rio, com uma balde tomando banho. Ele não coloca nem o pé na água. Então, por que ele não está tomando banho na água? As pessoas, nós podemos nadar. Fala, cara, se é indígena não está na água, não pula desse barco, não, você vai morrer. Por que você não está nadando? Por que você não. Não, aqui tem canjeru desse tamanho, uns 15 centímetros, 30 centímetros. Né? Tem canjeru desse tamanho. Cara, se você sabe o que é conjeru, O que é conjeru? é o peixe mais. Como fala? Perigoso. É mais perigoso, mas a pessoa tem o mais temor dele do que qualquer outro peixe. Piranha é nada. Piranha é igual a pessoa que tem medo de aranha. Claro que a aranha vai te picar, mas quantas pessoas você conhece que morreu de picada de aranha? Quase não existe, né? Piranha não tem gravado no histórico do Brasil nenhuma pessoa que morrer de ataque de piranha. Não existe. É por causa do filme, né? Por causa dos filmes, cara. Ele só ataca quando tá com fome e se você tá sangrando na água. E eles precisam ser com fome suficiente também. Enfim, o canjeru é chamado peixe lápis e também peixe pinas. Porque ele entra em qualquer Orifício. qualquer orifício aberto no corpo. Por causa disso, você nunca deve ficar nem urinar no rio Amazonas, em nenhum lugar. Porque quando eles nascem, eles são pequenininhos, igual um lápis. E ele entra em dentro. E ele está com aquele negócio do anzal do pescador, que tem aquele negócio lá que ele entra e não sai. Sim. E ele entra e não sai. Aí deu Só de cirurgia. Imagina. E o coisa assim, ele entra dentro de você e ele fica mordindo você para entrar mais.
E ele faz o próprio buraco e fica comendo você de dentro para fora. Mas já doeu aqui. E só de imagina, pensar. ele tá dentro de furando seu intestino, furando seu fígado, furando seu bexiga, e você está 10 horas dentro da selva amazônica e do hospital mais próximo. Ou seja, nunca entrem no Rio Amazonas. Não, mas esse é o secreto. Você precisa saber onde você está e quem está nadando na água. Se todo mundo está nadando na água, tá tranquilo, pula, você tá tranquilo. Mas se você chega no vilarejo e as pessoas estão lá com balde em cima do barco tomando banho, não pula na água. E tem raio, que você pisa, você tá na água, você pisa no raio, ele dá uma fincada no pé, que é muito doloroso. Já tem vários amigos que foi, como fala, ferido, né? Do ferrão, do raio do rio, que é muito chato. Tem aquele peixe elétrico que eles têm lá. Tem jacaré, cara, que temor. Para mim, a coisa mais que me assusta mais é que passando o rio à noite, que isso aconteceu só uma vez. Eu já fui para a Amazonas 15 vezes, ou mais. E o cara no barco lá na frente, que tem aquele farol enorme, né? Passando um lado do outro. Ele passa ao lado direito, você viu 80 par de olhos de jacaré lá ao lado direito e 90 ao lado direito do rio. Eu ficava longe do beiral do barco, eu ficava sentado na minha cadeira. 1000 à esquerda e 10.000 à tua direita. Eu falei, cara, não vai chegar nem perto da água nesse rio. Eu fico lá com meu braço cruzado. Gente, nossa. Você cai na água nesse rio, você vai morrer na hora. Você vai ser um moço de um jacaré. E claro que tem a piranha, mas a piranha. Eu já vi criança nadando na água, ao lado da barca da família, nadando na água, as crianças brincando lá. E um dos filhos do outro lado pescando, pegando piranha, pendurado no cabo, soltando em cima da cabeça do irmão dele. Que ele estava sentado em cima do barco pescando. E os outros irmãos na água lá embaixo. E ele tá lá, ai, os filhos, não, deixa-me em paz, para com isso. E batendo naquele piranha. E depois ele cai na água. E a criança nem importa, ele cai na água e foi embora. Muito Lá, bom. pescando piranha e nadando na mesma água. Pô, e assim, né, de tudo isso que você conta, que você tá falando, isso enche muito meu coração, de ver você vivendo, né, a gente tem um slogan aqui na aula que a gente sempre fala, que é viver por algo maior do que nós mesmos. E, né, assim, um pouco das experiências que eu tenho, que eu conheci lá no rancho que eu fui, tanto do La Malma, da Casa de Samuel, né, sei lá, mais de 10 acampamentos com a resgate, já foram quantos? Já foram uns 9. 9? Se não me engano, esse foi o 9. Esse O foi o 10º 9. vai ser em alguns meses. Eu acho que eu Esqueci participei o de uns mês. 5 acampamentos lá no rancho com a resgate. Você vive coisas incríveis, né? Que só você sabe o que é. Cara, eu já tinha. Deus tinha salvado minha vida várias vezes, inclusive semana passada. Mas o primeiro foi. Eu lembro, eu falei que tem muito tronco de árvore quando nós compramos o terreno. Eu encosto eles com o meu trator, batei eles e depois volta e tira e joga no lugar para queimar. E eu fiz isso muitas vezes. E uma vez eu batei o tronco da árvore e ele capotou o trator 3 vezes. Só engarrou ele errado e capotou o trator. Quebrou 3 costelas. Eu ficava no hospital o dia inteiro, mas Deus salvou minha vida. Porque eu iria pular o trator. E antes eu pulava, Deus falava comigo, não pula. Eu falei, o que eu vou fazer? Ele falou, solta o volante. Eu só soltava o volante, ficava setado lá. E eu caí no chão e o trator, o jeito que ele rolava em cima de mim, espalhava o peso do trator bem igual, atrás da minha coluna. E caiu do outro lado e foi embora. E você sabe, se você faz uma leitura, você vai descobrir. O chance de sobreviver, o caputo de um trator, é 1%. 99% das pessoas que capota trator morre. Não sabia desse. Eu desse saí dado, com não. 3 costelas trincadas. Não, e a costela trincada dói, viu? Cara, nossa. Nossa, eu trinquei a costela de uma vez de joelho. Eu iria. É a Se eu pior tiver- dor que tem a costela, com certeza. Se eu tiver a escola de fazer a cirurgia da coluna e quebra a costela, eu vou fazer a cirurgia da coluna de novo. Nossa. Porque eu saio do hospital no mesmo dia. Costela, cara. É a pior dor que Meses de dor. isso Meses de dor. Eu já quebrei muita coisa, já quebrei o braço umas 2 vezes, nariz, mas a Nossa. dor de quebrar uma costela Insuportável. dói mesmo. E você vive muita coisa também intensa de transformação de vidas, né?
E eu queria que você compartilhasse com a turma agora um pouco disso. O que te move todos os dias? O que te dá força para todos os dias acordar e continuar correndo o risco de quebrar uma costela, fazendo você pegando. Você não viver em prol do dinheiro, né? Você não tá pegando o recurso que você tá ganhando e enfiando no seu bolso. Você tá investindo isso lá na Amazônia, indo para a Amazônia. Você viaja para Singapura, para os Estados Unidos, não é para curtir, é para pedir mais dinheiro, para buscar recurso, para investir mais aqui no Brasil. O que te faz todos os dias acordar e entregar a vida em prol do Senhor, em prol de fazer as pessoas conhecerem Ele, em cuidar dessas crianças? O que te move? O que é esse propósito que te faz viver essa vida não em busca dos seus próprios desejos, mas em busca de cuidar do próximo? Uau! Essa aqui é uma pergunta profunda. Porque cada pessoa tem as personalidades, né? Tem aquele que acorda todo dia, igual minha esposa, acorda todo dia correndo, ir para a academia, volta da academia. Nossa, cara, aquela academia me dá energia, tô pronto para ir, vamos trabalhar. E fica trabalhando o dia inteiro na correria, fica tudo feliz. Eu sou a cara que, quando eu acordo da manhã, eu preciso arrastar meu corpo da cama. Eu ir para a academia só porque eu paguei e porque eu sabe que o treinador tá lá. Se ele não tá lá, eu falo, não, ele não tá aqui hoje, eu tô embora. Mas ele sempre tá lá. E eu chego de casa daquela academia, cansado, exausto, e não quero trabalhar mais. Eu quero dormir 2, 3 horas e descanso. Meus músculos, meu corpo inteiro tá dolorido, agora mesmo. Quero fazer academia hoje de manhã. Eu tava dolorido de segunda-feira ainda. Cara, sinceramente, um dos primeiros perguntas que você me fez foi o que você iria falar com alguém para entrar nesse negócio? Eu falei, não para, não pode desistir. O que me motiva é que eu sabe que eu não pode parar. E agora eu vou chorar. Por quê? Porque se eu parar, quem vai fazer o que eu estou fazendo para aquelas crianças? Cara, esse aqui me motiva. Não existe, eu estou falando para vocês lá ouvindo, não existe um pessoal igual a você. Se você desiste, não existe uma pessoa que pode te repor. Não existe. O Moisés levou as pessoas fora do Egito, gastava 40 anos no deserto, mas quando chegou a hora para eles entrar na terra prometida, Deus se entregou para outra pessoa. Deus tem um plano para você. E só você que pode cumprir isso. E eu tenho uma revelação na minha vida que é só eu que pode fazer o que eu estou fazendo. Eu não estou falando disso para falar, não, eu estou tão especial. Todos de vocês são assim. Todos. Cara, eu não posso fazer o que você está fazendo aqui agora mesmo. Eu não tenho capacidade nenhuma. Eu não sabe onde para começar. O meu site. Você já sabe. Eu sabe que eu quero. Como chega lá, não tem nenhuma ideia. Minha motivação é que eu sabe, com todo o meu coração, que o tempo que eu tenho nesse terreno é muito curto. Eu já enterrou minha esposa. Eu já perdi 2 filhos que nunca nasceu. Um mês atrás eu enterrou uma criança de 4 anos, cara. Vida não está garantida por ninguém. E tem muitas crianças hoje em dia que estão sofrendo demais por causa dos raízes amaldiçoados do passado da família deles, de traficante, de prostituição. Eu cuidava uma vez 3 crianças na minha casa para Natal por 3 dias. Foi em 2005, 6, 7. Foi 2007, Natal. Hoje, aquela menina tá com 20 e alguns anos e ela me chama pai. Ela passava 10 dias na minha casa. E eu perguntei a ela uma vez, por que você me chama pai? Foi 10 dias na sua vida? Eu falei, não, eu nunca tive um homem na minha vida tanto tempo que eu tive com você. Eu nunca tive um pai por 10 dias de minha vida. Sabe por quê? Ela é um de 19 filhos de um prostituto. Nenhum deles sabe quem é o pai. Cara, as famílias hoje em dia, nesse perfil dessas crianças que nós estamos tratando, no último megacamp, o penúltimo megacamp que eu fiz,
Eu chegava lá, 40 crianças. Eu falei, quantos de vocês, hoje, aqui, não tem pai em casa? De 40, 18 deles levantaram o braço, chorando. Uma criança de 10 anos de idade chegava lá na frente, que eu chamava ela e falou, vem aqui. Eu sou muito mimado. Eu tive um pai fantástico. E eu vou ser, já aquele, desse fim de semana, eu vou ser esse pai para vocês. E por causa disso eu estou fazendo isso. Eu quero ser pai para eles. Eu quero mostrar para eles quem é um homem de verdade. Que as pessoas que trabalham com nós são homens de verdade. E mulheres de verdade. E naquela época, o líder, que é Michele e Romeu, eles chegaram para mim e falaram, cara, meia tarde dos obreiros aqui, do Jucum, os voluntários, meia tarde deles também não tem pai. Não tive pai, né? Eles são adultos agora. Aqueles crianças chegaram lá na frente, uma menino chamada Alisson me abraçou e comecei a gritar, pai, volta para casa, pai. Por 10 minutos sem parar, chorando nos meus braços. E eu peguei ele, abraçou ele, estava lá pregando com essa criança, até meus braços não aguentavam mais. Eu pensei, cara, alguém vem aqui, pega essa criança, eu não aguento mais. E ele sentava no colo de Michele e chorava 20 minutos. Pai, volta para casa. Gente, essa é que nós precisamos consertar nessa geração. Os homens precisam volta para tomar conta de quem eles são. Eles precisam cuidar da família. Eles precisam ser a cabeça da família. Eu não estou falando daquele, é eu que manda. Não, cara, é você que cuida. É você que morre por. Você morre para cuidar do corpo. Que Jesus é a cabeça da igreja, né? E o homem é a cabeça da família. E a Bíblia nos ensina que você vive para a sua família como Jesus viveu para a família dele, que é o corpo de Cristo. Ele sacrificou tudo para a saúde do corpo de Cristo, para salvar a vida da igreja. E nós somos obrigados de fazer isso aqui para refletir para o mundo quem é Jesus. É o cara que faz o sacrifício para proteger, sustentar e salvar a vida da família dele. Precisa ser aquele pai. Au? Au. Legendários. Muito bom. E, pô, a gente tem duas perguntas finais, mas antes da gente entrar nessas duas perguntas finais, Perfeito. e hoje eu não pensei na minha, então não me devolve ela. Tá bom. Foram muitos podcasts essa semana, já acabou as ideias. O que você tem pra dizer de incentivo pra quem se vê sem propósito, sem sentido, perdido? O que você tem pra dizer quem não sabe o que fazer da vida, o que... Essa já é praticamente a última pergunta, Isso, já, né? Já vamos fazendo Sim. então. A pessoa tá perdida, né? Depois de ouvir tudo isso que você tem vivido, né? Não é, talvez, aos olhos da sociedade o desejado, né? De carro, luxo, fama e, enfim, tudo de bom. Nesse sentido, mas você vive de verdade, você vive um amor de verdade. Uhum. O que você tem pra dizer, né? Eu acho que o nosso público é muito isso, quem nos ouve. Quer viver algo assim, quer viver uma vida com propósitos. O que você tem pra dizer pra essa pessoa? Como que ela encontra isso? Como que ela chega nesse lugar? Cara, essa dúvida, essa pergunta, tá feito muito gente suicida porque eles não sabem o que é o propósito da minha vida. Minha vida não vale nada. Primeiro, claro, como crente eu falo, não, você precisa de Deus, você precisa conhecer Deus, etc, etc. Mas dentro disso, Somente dentro disso. todos nós precisamos entender. A Bíblia nos ensina algo muito importante. A Bíblia diz que Deus escolheu você. Ele escreveu seu nome na palma da mão dele. E ele, individualmente, ele escolheu e deu para cada um de vocês um dom. O que é o dom? É uma capacidade especial que só Deus deu para você. Deus deu para você sozinho. E só você pode cumprir essa coisa. E as pessoas sempre perguntam, mas o que é? O que eu posso fazer? Cara, na palavra de Deus é muito simples. Sinceramente, é muito simples. A palavra disse que nós fomos criados para fazer boas obras. As boas obras não te ganham salvação. Salvação é de graça. Salvação vem através de Jesus Cristo morrendo na cruz para você e você aceita que Ele pagou para seus
maus, seus pecados, seus maus jeitos, seus falta de paciência, seu qualquer coisa. Bernardo, fica quieto, Bernardo. Tô É. aguentando você mais. Deus morreu para você, em seu lugar, para você não seja punido. Ah, mas se eu não aceitar Jesus, ele vai me mandar para o inferno. Não funciona assim não. Você está indo para o inferno, ponto final. Todos nós estamos indo para o inferno, porque nós nascemos com a natureza pecaminosa. Mas o que é o propósito de vida? O propósito de vida é para você seja filho de Deus e faz boas obras. Para fazer boas obras, primeiro eu preciso que seja filho de Deus. Mas se eu não sou filho de Deus, eu vou te falar algo. Você pode, eu te garanto, não preocupa o que é minha propósito de vida. O que você precisa fazer? Viu o que está na sua frente? E faz com todo o seu coração, todo o seu bem-estar, toda a sua alma, todo o seu mente, dedicar para essa coisa. Mas ele precisa ser algo que você fez para ajudar os outros. Porque boas obras não são coisas que é para me edificar. Quando você entra no lugar com a atitude que eu vou fazer esse negócio para ajudar os outros, você vai se sentir melhor. É um fato provado historicamente, cientificamente. As pessoas que têm depressão, o melhor tratamento deles, sabe o que é? Manda eles para um lugar onde pessoas são depressivas, num hospital, pessoas que têm deficiência, morador de rua, ministério de que ajuda criança, qualquer. E um lugar e seja um voluntário para ajudar os outros. E é um fato científico, eu esqueci se foi 85%, 95% das pessoas que fez isso para tratamento foi curado. Porque depressão é uma condição que você está pensando em você muito. Quando você vira seu foco para ajudar os outros, tudo chega. Porque você e nós somos criados na imagem e semelhança de Deus. E o que Deus tem feito para nós? Para nós resgatar. Ele sacrificou a vida dele para resgatar o outro. Quando nós aceitamos que Jesus morreu para mim, ele pagou o preço para o meu pecado. Eu posso servir ele. E agora o que eu preciso fazer? Serve no jeito que você quer. Acha que está na sua frente, acha que é disponível para vocês fazer. Procura uma creche, procura um lugar que trabalhe com criança, procura, se você gosta de trabalhar com os velhinhos, acha uma casa que ajuda as pessoas que são velhos. Se você gosta de trabalhar com crianças que são autísticas, se você quer ajudar, ajuda os adolescentes, até um aluno na universidade a estudar. Cara, se você é um arquiteto, se você é engenheiro, se você é médico, se você é... Cara, procura um aluno que está estudando e discipular ele. Dá dica para ele. Ajuda alguém a fazer algo. E o reembolso que você recebe, cara, te encoraja muito. Não é que eu preciso, numa palavra de Deus, uma revelação especial. Nossa, eu preciso fazer isso, trabalhar aqui, ganhar esse dinheiro, fazer esse negócio e eu vou ficar feliz. Cara, ajuda os outros. Muda a chavinha, né? Para de olhar pra você mesmo e olha pro próximo. Em tudo que você for fazer. É. Cara, quando você começa de ajudar os outros, porque minha situação lá na Índia, perdeu 30% da renda. Minha esposa fala, nossa, o que nós vamos fazer? Nós estamos faltando dinheiro, nós não temos dinheiro suficiente. Eu falei, não, vamos mudar o foco? Que eu te garanto, esse cara que nós estamos ajudando, o João, ele está no muito pior estado do que nós. Eu vou dar $50 para nós. Não pode pagar a minha conta, não vai $50, não faz diferença nenhuma. Eu vou passar para ele. Hoje, eu mando dinheiro todo mês por 23 missionários. 23. Além do ajuda de todas essas outras coisas que nós estamos levantando dinheiro para abençoar os outros. É muito raro que eu escreva uma carta mensal ou qualquer coisa e fala, eu preciso de dinheiro para isso, isso e isso. Tipo, eu fui roubado meu laptop um tempo atrás, na Amazonas. E eu escrevi, não, esse fim de semana meu laptop foi roubado. E também a família foi roubada de uma bicicleta, sistema de som, laptop dele, tablet, blá, blá, blá. Todas essas coisas. Eu deixo pra lá. Se alguém doa, doa. Se não, não. Mas nós estamos levantando dinheiro para um projeto qualquer. Não, nós estamos querendo fazer isso aqui porque eles têm uma lista de espera
no creche de 175 crianças, lista de espera, que não tem espaço. Nós precisamos construir esse prédio, precisa comprar isso, precisa fazer isso. Não, tá tudo bem. E o dinheiro começou a chegar. E sem falta, todo ano tem pessoas que escrevem uma carta para nós e falam, olha, eu vou mandar uma oferta, mas isso aqui é para você e a sua esposa de cumprir as suas necessidades. Que quando você ajuda os outros, Deus vai te cuidar. Isso mesmo. Muito bom. E a última pergunta. Bom, povo, queria agradecer de antemão. O podcast foi muito bom, muito inspirador. Espero aí quem esteja ouvindo. A gente tem gente do mundo todo, tá? Ouvindo até dos Estados Unidos, né, Pedro? É. E aí, mas pra gente encerrar, eu queria saber, se fosse pra você escolher uma pessoa que já passou pela Terra ou que ainda está aqui pra tomar um café, quem que seria essa pessoa e por quê? Aí, nesse caso, eu queria que você pensasse um pouco fora da caixa, se possível, né? Sinceramente, essa é uma pergunta muito fácil para mim. Eu tô olhando meu celular porque eu vou mostrar você o cara. E você Então vai... tá fácil. É muito fácil essa pergunta. Porque essa aqui é o cara. Eu não sei se com você conseguir colocar isso aqui no vídeo ou algo assim, mas é interessante. Não sei. Tem uma cara que era uma inspiração total Corta para aqui. nós. Pera aí, ô, produtor, corta aqui pra... Mostra essa aqui, na verdade, essa daqui, ó. Tá dando pra ver? Tá não, né? Tá muito fechado. Mas a gente vai colocar na bio também quem que é essa pessoa. Mostra aqui, ó. Mostra pra essa câmera aqui, ó. Aí, ó. Quem tá aí no YouTube vai ver. Vai lá, ó. Dá um zoom aí. Dá um zoom lá. Esse é o Wayne Myers. Ele é um missionário no México. E ele vai passar o aniversário de 102 anos o mês que vem, em agosto. Yep. E eu e Ashley está indo para lá só para passar tempo com ele. E senta, conversa e ouve as histórias dele. Qual que é o nome dele? Repete isso, alerta pra turma. Wayne Myers, vai ser o aniversário de 102 anos em agosto. 30 de agosto é o aniversário dele. Ele é missionário no México por 77 anos agora. E ele vive só para doar dinheiro. A vida dele, tudo é levantando recursos para doar e abençoar os outros. Eu não estou falando isso porque eu estou indo para lá porque ele me dá tanto dinheiro, mas ele literalmente é o nosso maior patrocinador. E o cara tem 102 anos. Mais do que qualquer igreja, qualquer ONG, qualquer pessoa, essa cara dá mais do que qualquer outra. Ele pagou totalmente para um dos projetos do creche lá, que está funcionando agora lá na Amazonas. Ele é de Singapura? Não, ele é americano, Ele é americano? missionário no México. Legal. Ele mora na cidade de México. E nós fomos convidados para o aniversário de 100 anos. E ele gostava tanto e ele fez 101 anos. E a secretária disse que, cara, você tá velho, cansa muito fácil, o que você vai fazer assim? Não, vamos fazer mais uma festa. Tudo bem, vamos lá. E nós vamos passar o aniversário dele lá com ele. E vamos voltar e passar Natal com ele. Porque a família dele não tem capacidade de vir visitar ele durante o Natal, porque está casado, tem outras famílias, tem tudo para visitar. E este ano eles não vão conseguir visitar ele lá. Eu vou ficar na casa dele por 5 dias só ouvindo a história dessa cara. Então o café já tem data marcada. Já Café tem já data tá marcada. marcada. Que legal. Muito bom. Ele é uma inspiração. Ele foi um dos professores no meu seminário, onde eu fui na escola bíblica, lá no Dallas também. Não, Dallas. E o ensinamento dele é viver para doar. Live to give. Muito bom. Tá inspirado pra viagem, Pedro, depois Nu! desse papo? Demais, demais. Estamos decidindo aqui, mas acho que esse episódio vai sair no dia da viagem, Tora. Então, beleza. Você que manda aí. Eu acho que vai ser isso. Só que lembra que tem 1h40 de podcast. Se você conseguir editar... 1h40? 1h40. Se você quiser editar aí, fica à É o vontade. maior podcast até hoje, mas muito bom. Mas Não, eu sensacional. já te alertou, né? Não, bom Eu demais. falo demais. Ó, pra gente encerrar então. Pô,
quem tá ouvindo quer participar aí do Gema, seja como voluntário, seja financeiramente, como faz? No site tem o WhatsApp, tem um telefone e tem um e-mail, tem? Tem. É lá. Então é isso. É a coisa mais gemabrasil.com.br. Lá no site tem o institucional do Gema mostrando o rancho como um todo, tem todas as fotos dos ministérios, tem um tour virtual também, né, que a gente colocou Sim, lá, que muito mostra legal. tudo dentro. Você consegue realmente ver o rancho como se estivesse lá dentro fazendo um tour igual um Google Street View. Então, acessa lá gemabrasil.com.br para vocês poderem conhecer. E lá tem o telefone do Paul, né? Tá lá. Então tá lá, você consegue falar diretamente com o Paul através Tomar do um site. café com você, pode? É, pode, sem dúvida. Passa lá, vai lá conhecer o rancho, né? Um dia num acampamento, né? Alguma coisa tá tendo lá. É. Enfim, Sempre tem evento que precisa e se não tem coisa a fazer, sempre tem grama para cortar, mata para arrancar, árvore para podar. é isso mesmo. Se você é mecânico, tem jipe para consertar. Tem quadriciclo, tem tudo, né? Tem trator, tem cortador de grama, tem roçadeira, motosserra, tem um monte, tem tudo. Tem coisa. Coisa demais. Muito bom. É isso, turma. Acompanha a gente aqui também, né? Enfim, segue a gente aqui no YouTube, no Instagram também da Alus, para poder acompanhar cada vez mais histórias boas como essa aí do Paul. E, inclusive, tem um material no nosso YouTube a respeito do rancho, tem um material também lá no nosso Instagram, né? São vídeos que a gente tá sempre aí presenteando e dando lá pro Paul, sempre que a gente vai lá no rancho. Esse final de semana a gente tava lá na Resgate, fizemos um material também de algumas histórias lá da Resgate. E é isso, vamos pra cima. Mais uma história muito boa pra poder inspirar vocês. Não é isso? Obrigado, pô. Muito Não, obrigado meu pela querido. oportunidade. Foi um joia para mim. Sensacional. Legal. Pessoal, é isso. Até a próxima. Let's bora. Valeu. Tchau.